O relógio marcava quase 8 da manhã quando Laura entrou na pequena padaria da esquina, equilibrando o celular, a bolsa e o mau humor. O salto batia firme no chão de azulejos gastos e o perfume caro contrastava com o cheiro de café fresco e pão na chapa. "Eu pedi café sem açúcar", reclamou ela, olhando o atendente com impaciência. "Isso aqui parece uma sobremesa." O rapaz se atrapalhou com os copos, gaguejando um pedido de desculpas. Laura revirou os olhos e soltou um suspiro longo, típico de quem está sempre atrasada e acredita que o mundo inteiro anda devagar demais. Foi quando ouviu uma vozinha atrás dela. "Moça", disse um garotinho, tímido, puxando de leve a barra do casaco dela. "Você pode fingir ser minha mamãe? Só por um dia?" Laura virou devagar, surpresa. À sua frente, um menino de uns 6 anos, com cabelos bagunçados e olhos castanhos enormes, olhava para ela com uma inocência que desarmava qualquer armadura. A camiseta dele tinha um desenho desbotado do Homem-Aranha, e o tênis gasto nas pontas contava histórias de muita correria e pouca pausa. "O quê?" ela perguntou, sem saber se tinha ouvido direito. "Só por um dia", repetiu ele com a voz doce e mais firme. "Amanhã é o Dia das Mães na minha escola, e eu não tenho uma." O tempo pareceu parar. O barulho do balcão, o chiado do café, as conversas, tudo ficou distante. Laura abriu a boca para responder, mas as palavras simplesmente não vinham. Foi então que um homem apareceu correndo da calçada, ofegante, com uma mochila surrada no ombro. "Pedro!" exclamou, agachando-se para olhar o menino nos olhos. "Filho, você não pode sair assim! Eu te disse para esperar no banco!" Ele levantou o olhar para Laura, envergonhado. "Me desculpa, moça. Ele é espontâneo demais." Forçou um sorriso cansado. "Sou Rafael, pai dele." Laura piscou algumas vezes, tentando entender aquela situação absurda. "Tá tudo bem", respondeu por fim, ajeitando o casaco. "Ele só me pegou de surpresa." Mas o menino insistiu. "Papai, ela parece uma mamãe de verdade. Pode ser ela só amanhã?" Rafael suspirou, com um olhar cheio de ternura e dor. "Pedro, a moça deve estar ocupada." Laura abriu a boca para concordar, mas não conseguiu. Algo naquele olhar, tão pequeno, mas tão cheio de esperança, a fez hesitar. E pela primeira vez em muito tempo, ela não teve coragem de dizer não. Enquanto o pai o levava pela mão, Laura ficou parada, observando. Aquele menino tinha algo que ela não sabia explicar, mas sentiu, no fundo, que o destino acabara de abrir uma porta que ela não planejava atravessar. Laura passou o resto do dia tentando apagar aquela cena da cabeça, mas não conseguiu. Aquela vozinha inocente, "Você pode fingir ser minha mamãe?" parecia ecoar na mente dela como um refrão impossível de esquecer. Ela se pegou pensando no menino até durante uma reunião, o que era raro para alguém tão controlada como ela. Na manhã seguinte, o destino decidiu brincar de novo. Enquanto esperava o carro para o trabalho, ouviu alguém chamando do outro lado da rua. "Moça do café!" Era ele. Pedro vinha correndo com a mochila batendo nas costas, o tênis desamarrado e um sorriso que parecia iluminar o bairro inteiro. Atrás dele, Rafael tentava alcançá-lo, equilibrando uma marmita e um olhar de desculpas antecipadas. "Pedro, para de incomodar a moça!" disse o pai, ofegante. "Ele tem mais o que fazer!" Mas o menino ignorou e ficou diante dela, com os olhos brilhando. "É hoje o Dia das Mães, moça! A senhora vem comigo?" Laura olhou em volta, sem saber o que dizer. Eu não posso, querido. Tenho um compromisso muito importante." "Mais importante que o Dia das Mães?" perguntou ele com a franqueza que só as crianças têm. Ela hesitou. Nunca alguém a tinha desarmado tão rápido. Rafael se aproximou, meio incontrastado. "Me desculpa outra vez. Ele tem falado disso desde ontem. É que..." A voz dele vacilou. "A mãe dele faleceu no parto. Ele nunca chegou a conhecê-la." O silêncio caiu como um peso entre os três. Laura encolheu seco. Aquilo explicava tudo. Pedro olhava para ela, tentando segurar a esperança. "Ele é assim mesmo.
disse Rafael, forçando um sorriso. Imagina coisas bonitas para tapar os buracos que a vida deixou. Laura olhou para o relógio. Já estava atrasada, mas por algum motivo o tempo parecia menos importante. Respirou fundo e perguntou: E onde fica essa escola? Rafael franziu a testa, surpreso. A senhora vai mesmo? Ela deu de ombros. Só por um dia. Pedro gritou de alegria, pulando no mesmo lugar. Eu disse que ela ia vir, papai. Eu sabia. Rafael riu meio sem graça e agradeceu com os olhos. Eu não sei o que dizer. Ele vai lembrar disso para sempre. Laura, ainda tentando parecer firme, respondeu: Então espero que eu não faça feio. Pedro pegou a mão dela com a naturalidade de quem já amava há muito tempo. E foi ali, naquele toque simples e quente, que Laura sentiu algo adormecido despertar. Ela não sabia explicar, mas aquela pequena mão parecia caber perfeitamente na sua. Como se o destino, mais uma vez, estivesse pedindo para ela ficar, mesmo que fosse só por um dia. A escola era simples, colorida e viva, bem diferente dos ambientes de luxo que Laura estava acostumada. Balões cor-de-rosa e cartazes escritos com giz colorido enfeitavam o portão. Lá dentro, o cheiro de tinta guache e bolo de cenoura se misturavam com a euforia das crianças correndo pelos corredores. Laura hesitou na entrada, sentindo-se completamente deslocada. Estava de salto, blazer claro e uma bolsa de grife. Parecia uma executiva perdida num desenho animado. Pedro, ao contrário, estava radiante. Puxava a mão dela com tanta empolgação que ela mal conseguia acompanhar. Anda, mamãe, vai começar! Gritou ele. A palavra mamãe atravessou Laura como um raio. Ela não sabia se ria ou se chorava. Fingir parecia simples, até ouvir aquilo dito com tanta verdade. Dentro da sala, dezenas de mães se acomodavam em cadeiras pequenas demais. Uma professora sorridente anunciou as atividades do Dia das Mães e entregou folhas e giz de cera. Hoje, cada criança vai desenhar sua mãe. Laura piscou, meio perdida, mas Pedro já estava desenhando com uma energia. Fez um bonequinho de terno, o pai, e ao lado, uma mulher de cabelos longos e vestido amarelo. É você, mamãe, disse ele, mostrando o desenho com orgulho. Eu gosto quando você sorri, mesmo que seja pouco. Laura sentiu o coração apertar. Sorriu sem perceber. Acho que ficou lindo, Pedro. O tempo passou rápido entre colagens, risadas e fotos. Laura se pegou rindo alto quando ele derramou cola na mesa e fez um coração torto de papel colorido. É para você guardar, mamãe, disse ele, entregando o recorte molhado. No canto da sala, Rafael observava. Estava encostado na parede, de braços cruzados, com um olhar emocionado e silencioso. Ver o filho sorrindo daquele jeito era algo que ele não via há anos. Quando a música começou e todas as crianças correram para os braços de suas mães, Pedro correu para Laura sem pensar. Ela o abraçou. Primeiro por reflexo, depois de verdade. E naquele instante, o mundo pareceu parar. O cheiro do cabelo dele, a forma como ele se encaixava em seu colo, tudo era tão familiar, tão inesperadamente certo. Por alguns segundos, Laura esqueceu quem era. Esqueceu as regras, o medo, o passado. Apenas sentiu. Quando o evento terminou, Rafael se aproximou devagar. Obrigado, disse baixinho. Você não faz ideia do que isso significou para ele. Laura sorriu, olhando Pedro brincando com as outras crianças. Talvez eu faça assim. E naquele olhar trocado, algo novo começou. Uma ligação silenciosa entre três corações, que, sem perceber, já estavam se escolhendo. O evento terminou, mas ninguém parecia querer ir embora. Pedro, exausto de tanto brincar, segurava firme a mão de Laura, como se temesse que ela desaparecesse e se soltasse por um segundo. Vamos comemorar? Perguntou animado. O papai disse que tem uma sorveteria aqui perto.
Rafael riu, meio sem graça. Ele não esquece nada que envolve açúcar. Laura hesitou por um instante. Poderia simplesmente dar boa tarde, agradecer e seguir sua vida perfeitamente organizada. Mas algo dentro dela não deixou. Acho que um sorvete não vai atrapalhar tanto assim o meu dia. Pedro comemorou com um grito e saiu pulando na frente dos dois. A sorveteria era pequena, com mesas de ferro e cheiro de baunilha no mar. Pedro escolheu o sabor de sempre: chocolate com granulado. Laura pediu o mais simples, baunilha, e observou o menino lambuzar o rosto inteiro com o sorvete. Ela tentou esconder o riso, mas Rafael percebeu. Faz tempo que não vejo ele assim, feliz de verdade. Ela olhou com curiosidade. Vocês parecem muito próximos. Ele confia em você de um jeito raro. Rafael apoiou os cotovelos na mesa, olhando para o filho com um sorriso triste. Tento ser os dois para ele, pai e mãe, mas tem dias em que sinto que falho nos dois papéis. Laura ficou em silêncio. As palavras dele tocaram algo fundo, algo que ela tentava não lembrar. E a mãe dele? Perguntou com cuidado. Rafael respirou fundo antes de responder. Morreu no parto. Disse simples, sem drama. Era o amor da minha vida. Mas o amor às vezes dura menos do que a gente imagina. Laura desviou o olhar, engolindo seco. Eu sei como é, murmurou. Ele ergueu as sobrancelhas, curioso. Você também perdeu alguém? Ela olhou para o vazio da xícara de café. Perdi meu marido. E meu bebê. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não incômodo. Era o tipo de silêncio que nasce do reconhecimento. Duas almas que, sem querer, se entendem na dor. Rafael abaixou um pouco a cabeça. Sinto muito, Laura. Ela respirou fundo. Faz tempo, mas ainda dói. Acho que é por isso que me fechei para tudo. Para não sentir de novo. Pedro, sem entender a profundidade da conversa, interrompeu com a pureza de sempre. Mamãe Laura, posso pegar outro sorvete? O nome escapou natural, sincero. Rafael sorriu, sem corrigir. Congelou por um segundo, depois riu. Só se dividir comigo. E naquele instante, entre o riso do menino e o olhar silencioso de Rafael, ela percebeu. A dor ainda estava lá, mas começava a doer menos. Como se o coração dela, que um dia jurou nunca mais se abrir, tivesse encontrado um motivo para tentar de novo. O sol começava a se pôr quando eles saíram da sorveteria. O céu, pintado de tons alaranjados, parecia combinar com o clima leve que se formava entre eles. Pedro seguia na frente, saltando nas rachaduras da calçada e fingindo que o chão era lava. Laura e Rafael vinham logo atrás, andando devagar, como se nenhum dos dois quisesse que aquele dia terminasse. Ele é incrível, disse Laura, observando o menino. Tem uma alegria que contagia. É, Rafael respondeu, com um sorriso orgulhoso. Às vezes acho que é ele quem me ensina a seguir em frente. Laura o olhou de lado. Você fala dele com tanto amor. Parece fácil para você. Rafael riu baixinho. Fácil? Não é. Ele fez uma pausa. Mas o amor nunca foi questão de facilidade, né? A gente só escolhe ficar, mesmo quando dói. As palavras dele ficaram ecoando dentro dela. Escolher ficar. Era algo que Laura não fazia há muito tempo. Desde o acidente, desde o dia em que sua vida desabou, ela só sabia partir. Das pessoas, dos lugares, dos sentimentos. Eles chegaram ao carro e Pedro, cansado, encostou no banco de trás e acabou adormecendo. Laura ficou um tempo observando o menino dormir, o rostinho tranquilo, o leve movimento do peito. Rafael quebrou o silêncio. Ele dorme assim quando se sente seguro. É raro. Ultimamente ele tem tido pesadelos. Laura olhou o menino com ternura. Hoje, acho que ele vai dormir bem. É por sua causa, disse Rafael sorrindo. Você fez mais por ele em um dia do que muita gente em anos. Ela desviou o olhar sem saber o que responder.
Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, Laura, ele rebateu firme, mas com doçura. Qualquer um teria dito não. Você disse sim. As palavras tocaram fundo. Lá fora, o vento balançava as árvores e o som distante dos carros preenchia o silêncio. Laura sentiu o coração bater mais rápido, como se algo nela tivesse voltado a pulsar depois de muito tempo. Obrigada, murmurou, quase sem voz. Eu precisava disso também. Rafael franziu o senho. Disso o quê? Ela sorriu. De lembrar que ainda consigo sentir alguma coisa boa. Os olhos dele se encontraram, e por um instante não havia mais passado nem dor, apenas a sensação de que aquele momento era um recomeço. Pedro, meio acordado, murmurou sonolento. Mamãe? Laura, você vai voltar amanhã, né? Ela sorriu, acariciando o cabelo dele. Quem sabe, Pedro, quem sabe? Rafael olhou surpreso, e ela completou. Disse que seria só por um dia, mas às vezes um dia muda tudo. E naquela frase simples, uma promessa silenciosa foi feita. Não dita, mas sentida. O tipo de promessa que o coração entende antes mesmo que a razão perceba. Na manhã seguinte, o escritório de vidro refletia o céu cinza de São Paulo. Laura caminhava pelos corredores com o café na mão e o rosto sereno, mas por dentro tudo era um turbilhão. A lembrança de Pedro correndo para abraçá-la ainda aquecia seu peito, enquanto as vozes apressadas dos colegas a puxavam de volta à rotina fria e controlada. Laura, o diretor quer falar com você, avisou Marta, a secretária, com o olhar tenso. Ela respirou fundo e entrou na sala. O homem sentado atrás da mesa era imponente, de terno escuro e expressão severa. Soube que você andou se envolvendo com pessoas fora do seu círculo. Isso procede? Laura franziu a testa. Pessoas fora do meu círculo? Ele largou a caneta e a encarou. Uma funcionária me mostrou fotos suas em uma escola pública, participando de um evento infantil, e com um homem, aparentemente de classe bem diferente da sua. O sangue de Laura gelou. Você está me julgando porque ajudei uma criança? Não estou julgando, estou alertando, disse ele com frieza. Seu nome carrego da nossa empresa, e você sabe que reputação é tudo. O conselho não veria com bons olhos esse tipo de aproximação. Ela cerrou os punhos indignada. Aproximação? Foi um gesto humano, nada mais. Então mantenha seus gestos longe da imprensa. Ele retrucou, devolvendo os papéis. Lembre-se, você é uma Blake, e os Blake não se misturam. Laura saiu da sala tremendo. Cada palavra ecoava como uma facada. Naquele momento percebeu o quanto sua vida era feita de paredes. Paredes que ela mesma ajudara a erguer. Horas depois, sentada no carro, viu o nome de Rafael piscando na tela do celular. Ela hesitou. Parte dela queria atender, ouvir a voz calma dele, talvez até rir das histórias de Pedro. Mas outra parte, a que sempre venceu, sussurrou. Se afaste antes que doa. Ela desligou o telefone. Naquela noite, o apartamento estava silencioso demais. Laura abriu a graveta e viu o coração de papel colorido que Pedro havia feito. Na escola, o recorte estava torto, manchado de cola seca e tinta vermelha, mas era o objeto mais verdadeiro que ela possuía. As lágrimas vieram sem aviso. Pela primeira vez em muito tempo, Laura chorou não de tristeza, mas de saudade, de algo que ainda nem tinha perdido, mas já temia perder. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael contava uma história para o filho adormecer. Pedro perguntou baixinho: Papai, será que a mamãe Laura não vem mais? Rafael sorriu triste, passando a mão no cabelo do menino. Às vezes, filho, as pessoas boas só precisam de tempo para lembrar quem são. E, no coração de Laura, em algum lugar entre o medo e o amor, nascia uma coragem que ela ainda não sabia que tinha. Os dias seguintes foram longos e silenciosos. Laura tentava se afundar no trabalho, mas nada parecia preencher o vazio que Pedro havia deixado. As reuniões soavam vazias,
Os relatórios pareciam sem sentido e até o café, que ela sempre tomava amargo, agora lhe lembrava do doce sorriso do menino. Uma noite, chovia forte. As ruas brilhavam sob a luz dos postes e Laura, voltando tarde do escritório, avistou uma movimentação diferente na esquina. Do outro lado da rua, um homem discutia com o segurança de um prédio comercial. Mesmo de longe, ela reconheceu a voz. "Eu só quero entregar o currículo, monstro", dizia Rafael, molhado da cabeça aos pés, segurando uma pasta gasta nas mãos. "Eu sei que tem vaga no almoxarifado." O segurança balançava a cabeça impaciente. "Já falei, senhor. Entrevista só com agendamento." Laura sentiu o coração acelerar. Sem pensar, atravessou a rua sob a chuva. "Rafael!" gritou. Ele se virou surpreso e por um instante o tempo pareceu parar. O vento soprava forte, a chuva caía em torrentes e ali estava ela, impecável como sempre, mas com os olhos cheios de algo que ele nunca tinha visto antes. Arrependimento. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, se aproximando. Rafael deu um meio sorriso cansado. "Tentando emprego. Fui dispensado da oficina." "E bem, precisava tentar alguma coisa?" Laura olhou para ele, encharcado, e sentiu um nó na garganta. "Você devia ter me procurado." Ele deu de ombros. "Achei que já tinha deixado claro que esse só por um dia tinha acabado." Ela baixou o olhar. "Eu tentei me afastar, mas não consegui." O segurança observava a cena curioso. Laura respirou fundo, virou-se para ele e disse com firmeza: "Pode deixar. Ele é comigo." Aquela frase soou como um trovão entre os três. Rafael piscou, confuso. "Como assim com você?" Ela abriu a bolsa e tirou um cartão. "Eu trabalho no setor de projetos sociais da empresa. E se tem alguém que merece uma chance, é você. Amanhã, às 9, me encontre lá." Por um momento, o orgulho dele quis recusar. Mas o olhar dela, firme, sincero, o desarmou. Ele assentiu em silêncio. Enquanto se despediam, Pedro apareceu correndo debaixo de um guarda-chuva colorido, gritando: "Papai, estava te procurando!" E, ao ver Laura, congelou. "Mamãe Laura, você voltou!" Ela se ajoelhou com um sorriso emocionado. "Eu disse que talvez voltasse, não disse?" Pedro se jogou em seus braços e a chuva deixou de importar. Rafael observava, sem conseguir esconder o sorriso. Naquele abraço, Laura entendeu. Às vezes, a vida dá voltas não para afastar, mas para trazer de volta o que nunca deveria ter ido embora. Na manhã seguinte, Laura chegou cedo na sede do projeto social. Rafael já estava lá, com a camisa limpa, o cabelo penteado e o mesmo sorriso tímido de sempre. Quando ela o viu sentado na recepção, segurando a pasta de currículos, sentiu um calor familiar no peito, algo entre orgulho e carinho. "Você veio", disse ela sorrindo. "Eu disse que viria?" Ele hesitou. "Não estou acostumado com lugares assim." "Então comece a se acostumar", respondeu ela com doçura, "porque hoje é o início de algo novo." A entrevista correu bem e antes do meio-dia, Rafael já tinha sido contratado para cuidar da manutenção do prédio. Pedro ficou sabendo e fez uma festa em casa, pulando no sofá e gritando: "Viu, mamãe Laura, você dá sorte!" Laura riu, mas no fundo sentiu o coração apertar. Mamãe Laura. Ele falava com tanta naturalidade que aquilo soava mais real a cada vez. Os dias seguintes foram leves, como se o universo estivesse conspirando para juntar o que a vida separou. Laura começou a visitar o projeto com frequência. Às vezes levava café para Rafael, outras vezes apenas aparecia para brincar com Pedro. Mas a paz não durou muito. Numa tarde fria de sexta-feira, Laura recebeu uma ligação desesperada. "Laura, é o Pedro." A voz de Rafael tremia. Ele teve uma crise de febre alta. O mundo pareceu girar. Minutos depois, Laura chegou ao hospital, ofegante.
Encontrou Rafael no corredor com as mãos no cabelo e os olhos vermelhos. Ele teve uma crise de febre alta, explicou o médico. Está estabilizando, mas precisa de observação. Laura entrou no quarto devagar. Pedro dormia, pálido, com uns fios do soro presos no braço. Ela sentou ao lado da cama e segurou a mão do garoto. Que na mão dele. Ei, campeão, mamãe Laura tá aqui, tá bom? Sussurrou, com lágrimas silenciosas caindo pelo rosto. Rafael ficou parado na porta, observando aquela cena. A mulher que antes vivia dentro de muros, agora chorava por um menino que conhecia há tão pouco tempo, mas que já era parte dela. Horas se passaram. A febre começou a ceder. Quando Pedro abriu os olhos, murmurou fraco. Você não vai embora, né? Laura segurou firme sua mão. Nunca mais. Rafael se aproximou e, sem dizer nada, encostou a testa na dela. Dois mundos diferentes, duas histórias marcadas pela perda, se encontravam ali, unidos por um pequeno garoto e por um amor que nascia em silêncio, mas era forte o suficiente para curar tudo que o tempo tinha ferido. Naquela noite, Laura não voltou para casa. Dormiu ali mesmo, na poltrona do hospital, de mãos dadas com Pedro, enquanto Rafael vigiava em silêncio. E, quando o sol nasceu, eles não eram mais três desconhecidos. Eram uma família, mesmo que ainda não tivessem percebido. O sol da manhã entrava pelas cortinas do hospital quando Pedro acordou sorrindo. Laura ainda estava lá, com os cabelos bagunçados, a maquiagem borrada e o coração leve pela primeira vez em anos. Rafael, ao lado, entregou-lhe um café e disse baixinho: "Obrigado. Você ficou aqui a noite toda." Ela sorriu e o disse que não iria embora. Naquele instante, os olhos deles se cruzaram e nenhum dos dois precisou dizer nada. Era como se tudo o que viveram até ali tivesse preparado o caminho para aquele momento. Mas a paz durou pouco. Na tarde seguinte, Laura foi chamada para uma reunião urgente na empresa. Assim que entrou na sala, sentiu o clima pesado. Seu pai, o poderoso Roberto Blake, estava à cabeceira da mesa, com o rosto fechado. "Laura, sente-se. Precisamos conversar." Ela obedeceu em silêncio. "Você está envolvida com um de nossos funcionários?" Ele perguntou diretamente, sem rodeios. Ela respirou fundo. "Se está falando do Rafael, sim. E não é do jeito que imagina." O pai bateu na mesa com força. "Você enlouqueceu? Este homem não tem nada a oferecer. É um mecânico, um simples operário." Laura se levantou, a voz firme. "Ele é um homem honesto, trabalhador e é o pai de um menino que me ensinou o que significa amor de verdade." "Amor?" O pai zombou. "Você chama isso de amor? Misturar-se com gente que não é do nosso nível? Você está jogando sua reputação no lixo." Ela o encarou com os olhos marejados, mas sem recuar. "Pai, eu passei a vida inteira tentando ser perfeita para você. Fiz tudo o que pediu. Segui todas as regras. E o que ganhei com isso? Um apartamento vazio e noites em que o silêncio gritava." O velho homem se calou. Laura respirou fundo e continuou. "Rafael e Pedro me lembraram o que é viver. E se para isso eu tiver que perder o sobrenome Blake, então eu perco com orgulho." Ela pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, ouviu a voz fria do pai: "Se sair daqui agora, não volte mais." Laura parou por um segundo, mas não olhou para trás. Talvez seja isso que eu precise fazer para finalmente ir para frente. Do lado de fora, a chuva começava a cair. Ela andou apressada pela calçada e, ao ver Rafael esperando com Pedro sob o mesmo guarda-chuva colorido, o coração dela se acalmou. Pedro correu até ela, gritando: "Mamãe Laura!" Ela o abraçou com força e olhou para Rafael, que percebeu pelos olhos dela que algo havia mudado. "Eu escolhi vocês", disse ela, a voz firme e emocionada, "e não volto atrás." Rafael segurou sua mão, apertando-a com carinho. "Então, seja bem-vinda à vida real." Laura sorriu entre lágrimas. E naquele abraço sobre a chuva, ela entendeu que pela primeira vez não estava perdendo nada. Estava finalmente ganhando tudo. Semanas se passaram do dia em que Laura escolheu ficar. A vida agora era mais simples e, curiosamente, mais completa. Nada de jantares formais, vestidos caros ou reuniões intermináveis. Em vez disso, havia risadas no fim da tarde, desenhos colados na geladeira e o som de Pedro correndo pela casa.
Laura havia deixado o sobrenome Blake para trás, mas ganhado algo muito mais precioso: um lar. Ela começou a trabalhar ao lado de Rafael no projeto social, ajudando a expandir as ações que ofereciam cursos e empregos para famílias carentes. Lado a lado, descobriram que o amor não precisa de luxo, só de verdade. Numa tarde de domingo, enquanto montavam uma tenda para uma feira beneficente, Pedro apareceu segurando uma folha colorida. "Olha o que eu fiz", disse com um sorriso cheio de orgulho. O desenho mostrava 3 pessoas de mãos dadas sobre um sol amarelo: um homem de macacão azul, uma mulher de vestido floral e um menino sorrindo com os dois. No topo, em letras tortas e coloridas, estava escrito: "Eu, o papai e a mamãe Laura". Laura engoliu seco. Rafael a olhou com aquele mesmo olhar que, desde o primeiro dia, parecia atravessar qualquer muro. "Acho que o artista capturou bem a gente", brincou ele. Ela riu, mas os olhos se encheram de lágrimas. Capturou algo que eu achei que nunca teria. Naquela noite, Rafael preparou um jantar simples, nada sofisticado. Apenas macarrão, vinho barato e uma vela torta no meio da mesa. Mas para Laura, parecia o banquete mais bonito do mundo. Enquanto Pedro dormia, Rafael se aproximou dela com uma caixinha pequena. "Eu não tenho muito para oferecer", disse com a voz baixa. "Só o que é meu de verdade." Dentro da caixa havia um anel simples, de prata, com uma pequena gravação por dentro: "Família é quem fica." Laura cobriu a boca, emocionada. "Rafael, Ele a interrompeu sorrindo. "Não precisa responder agora. Eu só quero que saiba que você é o pedaço que faltava para a gente ser inteiro." Ela o abraçou forte e as lágrimas que caíram não eram de tristeza, mas de gratidão. Ali, entre o som suave da chuva e o coração acelerado, Laura soube: o só por um dia se tornara para sempre. Na manhã seguinte, Pedro acordou, correu até o quarto e pulou na cama dos dois. "Bom dia, mamãe Laura. Bom dia, papai." Rafael riu. Laura o abraçou, ainda sonolenta, e respondeu: "Bom dia, meu amor." E ali, naquele pequeno quarto cheio de amor e bagunça, ela percebeu que a felicidade não mora no tamanho da casa, nem no sobrenome que se carrega, mas nas mãos que te seguram quando o mundo desaba, e nas vozes que te chamam de mamãe, mesmo quando você achava que já não merecia ser amada. Porque no fim, a maior verdade era simples: o amor que ela fingiu por um dia acabou salvando a vida de todos para sempre.